A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? No seu horário que cada um vai assistir. Vou gravar aqui um testemunho, uma palavra importante. É um testemunho que eu mais compartilhei até hoje na minha vida, um dos muito importantes, né? Não vou dizer o mais, mas é um muito importante na minha vida. Vou falar sobre mudança na questão da minha vida profissional. Desde já quero agradecer aí, né? Quem quiser dar aquele joia, quiser inscrever ou escrever alguma coisa embaixo, fica à vontade, porque esse vídeo vai valer esse like seu e no final eu vou profetizar, porque quando Deus faz algo na nossa vida, Ele também nos dá autoridade para profetizar, né? E fica à vontade. A gente fala isso porque acaba que quando as pessoas interagem com o vídeo, ele vai para mais pessoas, né? E que chegue para quem o Senhor quiser e que Ele faça a obra dele, cumpra o propósito, porque, como eu disse num vídeo anterior, não tem nada a ver comigo em si só. É a palavra de Deus e que Deus faça uma grande obra. Eu queria contar aqui, como eu disse, já contei em várias oportunidades para várias pessoas, tem muita gente que já sabe, uma porta profissional que Deus abriu para mim, e eu quero contar como que foi. Eu trabalhava em um banco, já ia fazer 7 anos, né? Tava casado, nessa época, cuidando dos meus 2 enteados, e a minha filha tinha 7 meses. Então, e nós havíamos optado lá em casa para minha esposa cuidar dos filhos, né? A gente sabe que hoje em dia é um pouco complicado, as mulheres têm que trabalhar, às vezes tem vários compromissos, mas de antemão eu falo, quando você coloca essa tradição, vamos dizer, a família tradicional em prática, onde o marido é o provedor e a mulher cuida dos filhos, Deus também honra muito, né? Deus abre outras portas também para a esposa fazer outras coisas, mas quando a prioridade ela é cuidar dos filhos, Deus honra muito. E nessa época eu cuidava de 5 pessoas, pela graça de Deus, trabalhava no banco, não vou citar o nome das empresas aqui, e aí um belo dia, estava muito bem lá, graças a Deus, já tinha passado situações complicadas, mas naquele momento eu estava bem. Ia fazer 7 anos, não estava pensando em sair, né? Trabalhava 6 horas por dia e quando fazia uma hora extra, era 2 horas a mais, meu salário aumentava bastante. E tive muitas experiências com Deus lá também, de Deus abrir portas para mim e me ajudar lá, sabe? E aí um belo dia eu ia ter um feedback com a minha coordenadora e o meu gestor ia participar. E quando eu vi que ele ia participar, eu ainda pensei assim, só pode ser coisa boa. Só que no dia anterior, né, eu já estava na presença de Deus, caminhando com Jesus, e eu estava em casa, meditando a palavra, conversando com Jesus, e aí eu lembro que eu abri um texto que está em Jeremias 29:11, que fala assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Eu lembro que aquilo me chamou a atenção, eu anotei no caderno, eu meditei, fiquei pensando naquilo. No outro dia eu ia ter esse feedback, cheguei lá, e eu estava muito bem lá, dentro do meu entendimento, e eu ainda pensei assim, só pode ser coisa boa, né? Porque o gestor ainda vai participar, né? A coordenadora mais o gestor. Cheguei lá na hora, o gestor já foi direto, falou: olha, o que eu tenho para te falar não é bom, fiz de tudo para você ficar, mas eu tenho que fazer um corte. E optou por mim e me dispensou, né? Na hora eu assustei assim, me pegou muito de surpresa, mas na hora eu lembrei dessa palavra, eu falei amém, né? O Senhor já estava falando comigo, então Deus tem planos melhores e de paz e não de mal. Saí de lá, né? E já pensando, Deus tem uma porta melhor para mim. E eu achei que Deus ia abrir essa porta muito rápido. E eu recebi um acerto muito bom, poderia ter ido mexer com alguma empresa, alguma outra coisa. Mas não, eu achei que Deus ia abrir uma porta para mim logo. E aí eu continuei, estava procurando emprego, fazendo alguns cursos, procurando e nada, pessoas tentando me ajudar em nada. E como que o dinheiro da gente vai embora rápido, né? Fui sustentando a minha família com aquele dinheiro e procurando emprego e nada. Deus, quando Ele fecha a porta também, tá fechado, até Ele abrir. E aí procurando e nada, e aí meu dinheiro tava acabando. A minha esposa já tinha falado comigo anteriormente sobre eu trabalhar de Uber, eu não queria. E aí quando meu dinheiro tava acabando, eu fui, né, falei, vou mexer com Uber. Acabei pegando meu carro anterior, que não tinha todos os requisitos da Uber, né, dei ele de entrada, também dei mais uma parte de entrada e financiei uma parte, peguei um carro e comecei a rodar de Uber. E Uber foi uma bênção pra mim. No início, muita dificuldade, né? Foi uma bênção pelas portas que foram abertas, né? Você vai ouvir aqui.
trabalhando de Uber, e no início eu folgava domingo e segunda, depois você não consegue mais folgar, porque eu ia trabalhando para pagando conta, trabalhando, pagando conta, trabalhando, pagando conta, e você desgasta muito o carro, e então chega a hora da manutenção. Então assim, tava fazendo muita dívida. Na verdade assim, né, porque eu trabalhava em banco e quando eu saí de lá eles pegam o cartão, nem cartão de crédito eu tinha na época, então eu dependia até disso. Então eu ia trabalhando para pagar a conta, trabalhando para pagar a conta, e aquela luta, mas sustentando minha família, estando na presença de Deus, estando lá adorando a Deus, estando servindo os irmãos lá, né, na congregação. E dia após dia, né, o dia que você tá meio chateado, Deus te dá uma palavra. Eu lembro que teve um dia que eu lutei muito para poder pagar uma conta lá, não consegui, lutei muito, sabe? Cheguei em casa meio triste, e aí eu lembro que um vizinho lá me chamou, falou: John, tu sabe mexer com Uber? Eu falei: tô. Falei: pois é, eu mexia com Uber também, mas agora eu tô sem meu carro. Falou assim: meus ex-patrões vão precisar de uma corrida, tal, você não quer fazer? Não, eu falei: quero, tal. Me mandou uma mensagem, conversei com a mulher, precisei fazer a corrida de manhã cedo, peguei ela, trouxe ela pro centro, era num lugar bem distante, lá em Nova Lima, e do centro eu pegaria ela mais tarde para levar pro aeroporto, né? Ela me combinou um valor ali que ia abençoar o meu dia, e fiz essa corrida nesse dia, e ela ainda me deu uma gorjeta boa. Então assim, glória a Deus, assim, eu tava precisando muito. Então Deus tem os dias dele te animar novamente. Eu lembro que um dia eu fui deitar, assim, tava meio preocupado, e eu não ficava falando muito. Minha esposa virou do nada pra mim e falou assim: aqui, pode ficar tranquilo, você não vai trabalhar com emprego de salário mínimo não, Deus vai te dar um trabalho bom. E você já começa a pensar em qualquer coisa, né? Eu sei que teu trabalho é digno, mas tem trabalho que você vai fazer que não vai cobrir os seus gastos, né? E eu tava naquela, um dia de cada vez, e trabalhando de Uber. E aí Deus falou pra mim quando eu fui sair, e aí chegou o dia de Deus falar comigo. Por isso que vale a pena a gente caminhar com Jesus, tá na oração, tá na igreja, tá com os irmãos, porque Deus sabe o dia de falar, o dia certo. E aí eu tava em casa um dia cozinhando, fazendo alguma coisa lá, e eu gosto de ouvir louvor, uma coisa que eu não abro mão. Eu já abri mão, não escuto nenhuma música que não for de adoração a Deus. Deus já me deu um direcionamento muito forte quanto a isso. Música Deus criou antes, já existia antes da fundação do mundo, e ela serve para adorar a Deus, eu creio nisso. Eu tava em casa ouvindo, deixei no YouTube, rolando um louvor, e a Bíblia fala que Deus habita em meus louvores, então ele pode se manifestar, ele pode falar. Creio que muitas pessoas Deus já falou através de algum louvor. E aí uma mulher cantou lá, eu não sei quem que é, tava rolando no YouTube, e a mulher cantou e falou assim: Deus tem uma porta que é pra você. Na hora que falou, o Espírito Santo me tocou, me deu uma labareda de fogo, me tocou, esquentou meu corpo assim. E eu entendi na hora que Deus tinha falado comigo, na hora. Eu falei: glória a Deus e amém. E aí continuei trabalhando de Uber, na dificuldade, o carro quebrando, o carro dando problema. Eu tava muito agarrado com conta. Nem ofertar mais eu tava conseguindo ofertar na casa de Deus, porque eu não tinha, me faltava para poder pagar minhas contas. E eu lutando. Deus foi muito misericordioso comigo com isso também, né? Eu tava dependendo toda hora, alguém me ajudava com dinheiro, na verdade, né? Teve pessoas, né? Não vou citar nomes aqui, mas glória a Deus por cada um que me ajudou. Deus sabe, que Deus retribua. Pessoas muito próximas a mim também. E Deus vinha e às vezes me dava lá 50 reais que eu tava precisando, e me dava, e Deus foi me sustentando. Minha filha também sempre se vestiu como uma princesa, nunca faltou nada pra ela, graças a Deus. E aí eu recebi essa palavra que Deus tinha uma porta pra mim. Tô trabalhando de Uber, e a situação tão apertada, assim, muito apertado mesmo. E aí chegou o dia, porque Deus marca as datas, né? Eu tava tão apertado que eu falei assim: vou ter que mudar meu horário de trabalhar, porque eu não ia de noite de jeito nenhum, né? Trabalhando só de Uber, não ia de noite de jeito nenhum, que eu não gostava, minha esposa, eu tinha medo, minha esposa não gostava, então eu não ia. Só que eu tava tão apertado, eu falei: ó, vou começar a mudar meu horário. Eu falei: vou começar a pegar o final de semana, rodar o sábado o dia inteiro, e vou pegar o início da noite, porque pelo aplicativo à noite eu tenho dinâmico, né? Os valores da corrida aumentam, e meu pensamento foi isso: vou começar a pegar à noite pra ver o dia inteiro, e entrar à noite também, pra ver se meu ganho melhora, pra ver se eu salvava meu combustível na parte da noite, pra ver se melhorava meu ganho. Como Deus direciona todas as coisas, Deus é maravilhoso, mesmo quando falta isso em nós, essa confiança. Deus é tão perfeito, né? Mas Ele nos dá a experiência também pra gente confiar mais. Primeiro dia, rodei o sábado o dia inteiro, entrei pra noite, não lembro exatamente o horário, era entre 9 e 10 da noite. Peguei uma senhora lá perto do Centro Histórico de Santa Luzia, lá no bairro chama do Lipê. O único nome que eu vou citar é o nome dela, que era o nome da minha esposa.
Deus abençoe muito ela sempre. Sou muito grato a Andréia. Peguei ela, veio a filha dela também, e eu levei elas numa festa lá na Pampulha. E a gente acabou conversando no carro. A gente veio batendo papo assim, conversando, sem intenção assim, né? E aí, no meio da corrida, a gente conversou sobre trabalho. Ela foi e falou: deixa seu currículo lá onde eu trabalho, que lá é bom. Ela falou que era bom, mas assim, eu nem fiquei perguntando pra ela o que era, o que ela fazia, não perguntei nada. Naquele contexto ali, eu não pensei nem em pegar o telefone dela, eu já falei isso pra ela também, tipo assim, porque eu achei que foi uma conversa, não tava com aquela expectativa ali que fosse aquele momento, porque eu já tinha muitas pessoas tentando me ajudar, não é? Já tinha muitas pessoas, eu tava mandando muito currículo, eu estava esperando em Deus, assim. Ela falou, eu falei, tá bom. Aí na hora de, só que eu não ia nem anotar o telefone dela, pra mim eu ia finalizar a corrida, tudo certo. Na hora de descer, ela falou, então anota aí. E eu anotei por educação, anotei num caderno, não anotei nem no celular. E eu tô falando isso pra que a glória seja totalmente de Deus, porque Deus trabalhou onde eu nem tava vendo. Na hora eu não discerni, não vi ali como oportunidade, assim. Só achei que fosse uma pessoa muito gente boa ali, tava conversando, não vi aquilo como uma porta de Deus. Então assim, que Deus possa abrir portas na sua vida também, onde você nem imagina, né? Porque eu creio que a palavra que está sendo ministrada é para isso. E aí, beleza, peguei o contato dela, notei e continuei trabalhando no sábado, no domingo, na segunda. Não levei na segunda. Na terça de manhã, comentei com a minha esposa. E ela foi e falou, leva o currículo. Falei, é bom quando você tiver mulher, poder ouvir ela também. Falei, então tá. Levantei de manhã, coloquei uma roupa social, atualizei uma coisa no currículo, peguei e orei. Falei, Senhor Jesus, se for da sua vontade, me leva lá. Saí lá de onde eu moro, né? São José da Lapa, que é a cidade. Levantei lá numa terça-feira e orei, né? E saí para trabalhar, fui pegando corrida, direcionei, mas hoje direcionamento, quando você direciona no Uber, você sabe para onde que você vai e o valor que você recebe. Naquela época era 2018, desculpa. Você não sabia nem para onde você estava indo, nem o valor da corrida. Então não dá nem para você fazer estratégia. E aí, beleza, eu direcionei e fui trabalhar. Meu pensamento era trabalhar. Eu falei, se eu passar lá perto, eu entrego o currículo. E aí eu comecei a pegar algumas corridas, pegando corrida pra lá e pra cá, eu acabei indo pra trás, eu fui pra mais longe ainda, eu fui pro centro de Vespasiano. E aí, pra glória de Deus, no centro de Vespasiano, eu peguei um passageiro, uma corrida de mais de 40 km, se eu não me engano. Ele desceu exatamente na rua que eu precisava ir. Pra glória de Deus, na rua da empresa. Já fiquei animado, mandei a mensagem pra essa senhora, hoje nós somos amigos, né? Ela me recebeu na porta, eu entreguei o currículo na mão dela e eu fui procurar um lugar pra almoçar. Eu tava almoçando, a telefonista me ligou. Então ela entregou lá, na mão lá do chefe lá, do responsável, né? Abençoado também que levou o currículo lá e Deus moveu pra autorizar a pessoa a me ligar. E aí, marcou uma entrevista para outro dia. E aí eu comecei a passar um processo seletivo lá. É uma empresa que é referência no Brasil inteiro, graças a Deus. Eu não quero ficar falando aqui pra não expor, só quero contar o que Deus fez. E aí passei um processo seletivo lá, fiz uma entrevista bem longa, depois me encaminharam para uma empresa para poder fazer um monte de teste psicotécnico, teste de memória, teste de estação. Só Jesus para eu ter passado nisso aí. Só Jesus mesmo. Fiz uma conversa longa lá, tipo uma entrevista com uma menina lá também. E aí me falaram que se eu passasse, iam entrar em contato comigo, me mandaram outra mensagem, me mandaram material para estudar, estudei. Fiz uma prova, era numa quarta-feira de cinzas. Cheguei lá de tarde, lá fiz uma prova. Pra glória de Deus também, fui bem nessa prova. Aí me chamaram mais uma vez para mais uma conversa. Creio que já a oportunidade já estava vinda, porque era para eu levar a carteira. E aí conversei, perguntou se eu ainda estava querendo a oportunidade. Falei, claro, quero. E aí eu tive a oportunidade de entrar. E lá na época, no meu período de experiência dos 3 meses, tive que fazer mais 8 provas, que era o trâmite lá na empresa lá. Então provas que você tem que estudar mesmo. E para glória de Deus, Deus foi vencendo uma por uma. Deus foi me ajudando. Eu lembro que a primeira prova, até contar isso aqui também que é importante, a primeira prova eu estudei. E eu tirei 7,8. E lá você não podia tirar menos de 7,5 na prova. E eu lembro que eu estudei muito, e eu lembro que tinha uma questão lá que eu não sabia. E assim, foi Deus que me entregou e eu tirei 7,8. E aí eu tinha estudado muito, eu fiquei muito preocupado. E eu lembro que um dia Deus, ele fala do jeito que ele quiser. Eu tava voltando da igreja, porque vale a pena estar na presença, estar na igreja, estar com os irmãos. Eu tava voltando da igreja e eu liguei um carro, liguei o rádio. E aí tava tendo uma dessas pregações da pessoa até gritando, sabe? Porque geralmente a gente tem até resistência a isso, né? Eu congrego a igreja batista, não tem muita pessoa gritando, mas Deus também usa o pessoal gritando. E a mulher gritou aqui no rádio, gritou assim: quem te falou que não vai dar certo? Eu fiquei, eu tava com muito medo, porque não tinha ido tão bem na primeira prova. E eu tinha estudado muito. E a partir daquela segunda prova eu comecei, antes de estudar, eu comecei a orar. E eu orei.
E aí eu comecei bem nas provas, graças a Deus. Para a glória de Deus, já tem mais de 7 anos que eu estou nessa empresa. E para completar aqui o testemunho, foi uma porta que Deus abriu para mim do dia para a noite, de uma pessoa que eu não conhecia. Deus abriu a porta que era dele, que ele tinha falado antes para mim, que ele tinha uma porta que era para mim, e ele abriu essa porta na hora certa, e Deus me colocou lá, e eu tô lá até hoje. Agradeço a Deus, que é uma empresa muito abençoada, que Deus abençoa todos que estão lá, e as pessoas que estão mais próximas a mim, que me ajudaram também, né? Deus foi tão maravilhoso, assim, Deus é tão maravilhoso, né? A gente fala é um erro de falar assim. Deus é maravilhoso, Deus sempre será maravilhoso. A ajuda que Ele me deu, que Ele me dá, diante dessa situação também, não foi só a questão do financeiro. Eu nem tô aqui falando aqui que eu não quero, em nenhum momento eu tô querendo dar um testemunho de recurso financeiro. É um testemunho de um pai, né, que ajuda um filho. E é isso que nós precisamos, de um pai que nos ajuda. E Deus é pai, Jesus Cristo é pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Esse Deus que eu estou falando em nome dele, em nome de Jesus Cristo. E recebi uma ajuda muito grande. Para quem já me conhece aqui, muitas pessoas não sabem. Acho que mais pra frente Deus deve me tocar para eu contar esse testemunho também. Que hoje eu sou viúvo, eu perdi a minha esposa, já vai fazer 1 ano e 8 meses. Ela teve doente, e lá também foi crucial eu estar lá nessa empresa, porque lá Deus me deu força e condições de pagar um convênio médico que entregou para ela o melhor atendimento possível. Eu lembro que o médico dela falou lá, o doutor lá do hospital falava assim: o tratamento que ela vai receber é o melhor. Um bambambam dos Estados Unidos receberia o mesmo tratamento. Essas foram as palavras dele. E mesmo assim, trabalhando lá, eu tive que trabalhar muito de Uber. Até hoje ainda eu ainda tenho que fazer, porque vem muitas contas, né? Você gasta muito com remédio, convênio médico também, que era um valor, né, não tão baixo, e conta de casa, e só Deus sabe as contas que eu pagava, os cartões de crédito que eu pagava, e pegava de um, passava de outro, e Deus foi me sustentando. Então esse aqui é um testemunho de graça de Deus. Me colocou numa empresa boa e me ajudou para eu poder passar um momento muito complicado. E Deus tem me ajudado, tem me abençoado. Então assim, o que eu quero profetizar aqui, para quem chegou até aqui no vídeo, que o Senhor possa abrir uma porta abençoada para você, que você esteja precisando. Possa ser profissional, possa ser em qualquer área, onde seja justo, porque Deus, Ele é justo. E que Ele abra essa porta em nome de Jesus Cristo. Que esse vídeo seja para isso, para que você, na hora que entrar na porta, você saber que é Ele, reconhecer que é Ele, não achar que é porque você é inteligente, porque você é esperto. Porque eu entrei lá pela graça de Deus, e tudo que eu passei lá, as etapas que foram cumpridas, eu sei que foi para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então profetizo na sua vida, e na hora que Deus cumprir, se que você quiser, claro, volta lá, pode compartilhar aí no YouTube aí, porque isso vai edificar a vida das pessoas. Eu tô falando isso aqui com misericórdia e autoridade, porque inúmeras vezes que eu contei esse testemunho, Deus abriu porta para as pessoas. Até, eu ia falar aqui, mas não vou falar. Portas assim, inacreditáveis assim, contei, pra glória de Deus, não tem nada a ver, é porque Ele fez e Ele continua fazendo, porque é uma forma dele manifestar. Deus fala muito no testemunho, então que Ele possa abrir porta, mas o principal, para que você possa reconhecer que é Ele, que você possa voltar o seu coração para Ele, entregar a sua vida para Jesus, caminhar com Jesus, orar a Deus. Se tem alguma igreja, com certeza vai te mostrar um lugar para você congregar, porque eu só tô de pé aqui também, porque Deus colocou pessoas abençoadas para caminhar comigo, para orar comigo. Tantas pessoas que me abençoam em oração. Tem pastoras que me ajudam, eu tenho meu pastor, fora os irmãos que eu conheço também, como eu oro para pessoas também. E todo esse tempo aqui no Uber também, Deus abre portas para eu poder conversar com as pessoas. Na hora que eu tô vendo aqui, Deus já tá ministrando a vida das pessoas, e Deus usa pessoas para ministrar na minha vida também. Então, Deus, Ele vai trabalhando através da vida das pessoas, e Ele está na palavra, Ele está na igreja dele, que Ele constituiu a igreja, que Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E eu sou igreja, eu quero ser igreja, a igreja de Cristo. Não estou falando do templo em si como prédio, mas as pessoas que amam a Jesus e que o conhecem. Porque você só vai conhecer Ele através de outras pessoas. A Bíblia é escrita através de pessoas. Então, que Deus te direcione uma igreja, te direcione leitura da palavra, te direcione oração, te direcione jejum, te direcione pessoas para te ajudar, em nome de Jesus Cristo. E que você esteja firme na presença de Deus, porque nós precisamos entrar na salvação de Cristo, que é pela graça. Amém? Deus abençoe.
Que Deus me dê sabedoria aqui, que eu vejo que as pessoas direcionam alguns vídeos aqui. Então eu vou tentar direcionar 2 vídeos que eu tinha gravado antes. Tem um vídeo que fala sobre salvação e tem um vídeo sobre uma experiência, sobre um direcionamento que Deus me deu numa corrida de Uber. E que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Que o Senhor te traga paz e te dê força, te ajude nos momentos difíceis e te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe. Valeu.